Oi, gente, tudo bem? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Vamos dar continuidade na leitura da Bíblia no livro de Hebreus. Vamos ler 7, 8 e 9. Mas antes, vamos abaixar as nossas cabeças, fechar os nossos olhos e vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, meu Salvador. Perdão, Senhor, por tudo que fiz de errado. E te agradeço, Senhor, por poder estar aqui mais uma vez e ler o teu livro sagrado, Senhor. Te agradeço, Senhor, por o Senhor ter me salvado, o Senhor ter me chamado. Te agradeço por tudo, Senhor, pelo alimento, pela salvação, pela proteção, pelo meu lar, pelo meu marido, pelo meu filho, pelos irmãos e irmãs e pastores da IBJ e por outros de outras igrejas, Senhor de Cristo. Senhor, te agradeço por minha família, pelos amigos, pelos vizinhos. Peço que o Senhor abençoe, Pai, e proteja cada um deles. Fazendo, Senhor, com que eles tenham interesse de ler a palavra, de conhecer o Senhor. Que eles tenham sede da palavra, que eles leiam e queiram aprender e peça ao Espírito Santo de Deus para que eles possam entender a tua palavra, Senhor. Chegue aos corações de cada um que ainda não se converteu, Pai. E os que já são convertidos, Senhor, que fiquem firme na palavra, que não tenham preguiça de ler, de ouvir a palavra, Pai. Isso me inclui também no meio. Me ajuda, Senhor. Nos dê, Senhor, a mim e a todos nós o entendimento, a sabedoria e o discernimento para entender tudo que o Senhor escreveu para que nós possamos entender, Senhor. Fala conosco, Senhor. Nos ajude. Fique juntinho conosco porque precisamos do Senhor o tempo todo. Que o Senhor abençoe e proteja cada um de nós, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, né? Vamos ao capítulo 7, gente. Esse Melquisedeque era rei da cidade de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Quando Abraão estava voltando da batalha em que matou os reis, Melquisedeque foi ao encontro dele e o abençoou. Abraão lhe deu a 10ª parte de tudo o que ele havia tomado dos inimigos na batalha. O nome de Melquisedeque quer dizer, primeiramente, rei da justiça. E por que ele era rei de Salém? Porque ele era rei de Salém. O seu nome também quer dizer rei da paz. Quem que é o rei da paz? Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Não se conhece o pai nem a mãe, nem qualquer antepassado de Melquisedeque. Você vê que ele não tinha, né? Um passado, não conhece. Então, ele é o próprio Senhor Jesus, né? Seu nome também quer dizer rei da paz. Não se conhece o pai, nem a mãe, nem qualquer antepassado de Melquisedeque. E também não se sabe nada sobre o seu nascimento ou sobre a sua morte. Por ser como o Filho de Deus, ele continua sacerdote para sempre. Vejam como Melquisedeque era grande. Abraão, o patriarca, lhe deu a 10ª parte de tudo. De tudo o que... Deixa eu virar aqui a página. Deu a 10ª parte de tudo o que havia tomado dos inimigos na batalha. Conforme a lei de Moisés, os sacerdotes que são descendentes de Levi têm a obrigação de receber do povo a 10ª parte de tudo.
eles recebem dos seus próprios patrícios, embora eles também sejam descendentes de Abraão. Melquisedeque não era descendente de Levi, mas recebeu a 10ª parte daquilo que Abraão havia tomado na batalha e o abençoou. Sim, abençoou o próprio Abraão, que havia recebido as promessas de Deus. Não há dúvida de que aquele que abençoa é mais importante do que aquele que é abençoado. No caso dos sacerdotes, a 10ª parte é recebida por homens que um dia vão morrer. Mas no caso de Melquisedeque, como dizem as Escrituras Sagradas, a 10ª parte foi recebida por alguém que continua vivo. É o nosso Senhor Jesus, né, gente? Que coisa linda, né? Ele é mesmo, né? Desde ele criou o mundo, desde o começo ele fala do Senhor Jesus de Gênesis a Apocalipse, né? Coisa linda. Então aqui, vamos continuar aqui. Portanto, quando Abraão pagou a 10ª parte, Levi, cujos descendentes recebem a 10ª parte, também pagou. Pois Levi não tinha nascido e, por assim dizer, ainda estava no corpo do seu antepassado Abraão. Quando este se encontrou com Melquisedeque, a lei que o povo de Israel recebeu se baseava no sacerdote dos levitas. Ora, se o trabalho dos sacerdotes levitas tivesse sido perfeito, não haveria necessidade de aparecer outro tipo de sacerdote, da ordem do sacerdócio de Melquisedeque e não da ordem de Arão. Pois quando se muda... Deixa eu só voltar um pouquinho aqui, gente. Eu acho que eu me perdi, eu não quero ter deixado nenhuma palavra para trás. Deixa eu só voltar aqui. Eu vou voltar desde o capítulo 7, tá? Do versículo 7, perdão. Não há dúvida de que aquele que abençoa é mais importante do que aquele que é abençoado. No caso dos sacerdotes, a 10ª parte é recebida por homens que um dia vão morrer. Mas no caso de Melquisedeque, como dizem as Escrituras Sagradas, a 10ª parte foi recebida por alguém que continua vivo. Portanto, quando Abraão pagou a 10ª parte, Levi, cujos descendentes recebem a 10ª parte, também pagou, pois Levi não tinha nascido e, por assim dizer, ainda estava no corpo do seu antepassado Abraão, quando este se encontrou com Melquisedeque. A lei que o povo de Israel recebeu se baseava no sacerdócio dos levitas. Ora, se o trabalho dos sacerdotes levitas tivesse sido perfeito, não haveria necessidade de aparecer outro tipo de sacerdote, da ordem do sacerdócio de Melquisedeque e não da ordem de Arão. Pois quando se muda o sacerdócio, a lei também precisa ser mudada. E o nosso Senhor Jesus, a respeito de quem são ditas essas coisas, pertencia a outra tribo. E nenhum membro dessa tribo jamais serviu como sacerdote. É sabido
que, por nascimento, Jesus, o nosso Senhor, pertencia à tribo de Judá. E Moisés não disse nada dessa tribo quando falou a respeito de sacerdotes. Outro sacerdote como Melquisedeque. Tudo isso se torna bem mais claro, pois surgiu um sacerdote diferente, parecido com o Melquisedeque. Ele não foi feito sacerdote pelas leis ou regras humanas, porém se tornou sacerdote por meio do poder de uma vida que não tem fim, porque as Escrituras Sagradas dizem: você será sacerdote para sempre, na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Assim, a regra antiga foi anulada porque era fraca e inútil, pois a lei não podia aperfeiçoar nada. Mas agora, Deus nos deu uma esperança melhor por meio da qual chegamos perto dele. Além disso, há um juramento de Deus. Não houve juramento quando os outros se tornaram sacerdotes. Porém, houve juramento quando Jesus se tornou sacerdote, pois Deus lhe disse: o Senhor jurou e não voltará atrás. Ele disse: você será sacerdote para sempre. Portanto, essa diferença também faz com que Jesus seja a garantia de uma aliança melhor. Há ainda outra diferença. Os outros sacerdotes foram muitos porque morriam e não podiam continuar o seu trabalho. Mas Jesus vive para sempre e o seu sacerdócio não passa para ninguém. E por isso ele pode, hoje e sempre, salvar as pessoas que vão a Deus por meio dele, porque Jesus vive para sempre a fim de pedir a Deus em favor delas. Por isso, Jesus é o grande sacerdote de que necessitamos. Ele é perfeito e não tem nenhum pecado ou falha. Ele foi separado dos pecadores e elevado acima dos céus. Ele não é como os outros grandes sacerdotes. Não precisa oferecer sacrifício todos os dias. Primeiro, pelos seus pecados, pelos seus próprios pecados, e depois pelo pecado do povo. Ele ofereceu um sacrifício uma vez por todas, porque foi o sacrifício perfeito, né, do próprio Senhor Jesus, quando se ofereceu a si mesmo. Olha que bonito, né? Primeiro pelos seus próprios pecados e depois pelo pecado do povo. Isso é os sacerdotes de antes, né? Aí, ó, ele ofereceu um sacrifício uma vez por todas, quando se ofereceu a si mesmo. A lei de Moisés escolheu homens que são imperfeitos para serem grandes sacerdotes, mas pela promessa feita com juramento, a qual veio depois da lei de Moisés, Deus escolhe o Filho que se tornou perfeito para sempre. Jesus, o grande sacerdote da nova aliança. O capítulo 8. A coisa mais importante de tudo o que estamos dizendo tem a ver com o sacerdote que nós temos, tem a ver com o grande sacerdote que nós temos. Ele é o grande sacerdote que está sentado no céu, do lado direito do trono de Deus, o Todo-Poderoso. Ele faz o seu serviço no lugar santíssimo, na verdadeira tenda que foi armada pelo Senhor e não por seres humanos.
Todo grande sacerdote é escolhido para apresentar a Deus as ofertas e os sacrifícios de animais, e por isso é necessário que o nosso grande sacerdote tenha também alguma coisa para oferecer. Se ele estivesse na terra, não seria sacerdote, pois existem sacerdotes que apresentam as ofertas de acordo com a lei de Moisés. O trabalho que esses sacerdotes fazem é, de fato, somente uma cópia e uma sombra do que está no céu. Tudo que foi feito aqui na terra, tudo que Moisés fez, o tabernáculo, a arca da aliança, tudo é uma sombra do que está no céu, porque o Senhor foi falando para ele fazer. Você vai fazer isso, 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 isso. Então, tudo é o que está no céu, foi feito na terra. Todas as medidas, né? O Senhor passou tudo certinho, as cores, tudo, do jeito que ele quis que fizesse, né? Então, aqui ele fala, ó, o trabalho que esses sacerdotes fazem é, de fato, somente uma cópia e uma sombra do que está no céu. Foi isso que aconteceu quando Deus falou com Moisés. Quando Moisés estava para construir a tenda, Deus disse: tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que eu lhe mostrei no monte. Mas, de fato, Jesus foi encarregado de um serviço sacerdotal que é superior aos dos sacerdotes, pois a aliança que ele conseguiu é melhor, porque ela se baseia em promessas de coisas melhores. Pois se a primeira aliança tivesse sido perfeita, gente, eu vou trocar o óculos só um minutinho. Pois se a primeira aliança tivesse sido perfeita, não seria necessária uma nova aliança, mas Deus vê que o seu povo é culpado e diz: está chegando o tempo, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e com o povo de Judá. Essa aliança não será como aquela que eu fiz com os antepassados deles, no dia em que os peguei pela mão e os tirei da terra do Egito. Não foram fiéis à aliança que fiz com eles, e por isso, diz o Senhor, eu os desprezei. Quando esse tempo chegar, diz o Senhor, farei com o povo de Israel esta aliança. Eu porei as minhas leis na mente deles e no coração deles as escreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém vai precisar ensinar o seu patrício nem o seu parente, dizendo: procure conhecer o Senhor, porque todos me conhecerão, tanto as pessoas mais humildes como as mais importantes, pois eu perdoarei os seus pecados e nunca mais lembrarei das suas maldades. E quando Deus fala da nova aliança, é porque ele já tornou velha a primeira, e o que está ficando velho e gasto vai desaparecer logo. Aqui sobre o novo santuário, vamos ao capítulo 9. A primeira aliança tinha leis sobre a adoração e tinha também um santuário construído por seres humanos, onde se adorava a Deus. Foi armada uma tenda dividida em duas partes. Na parte da frente, chamada Lugar Santo, ficavam o candelabro e a mesa com os pães oferecidos a Deus. Atrás da segunda cortina ficava a parte que era chamada de Lugar Santíssimo.
Ali estava colocado o altar de ouro, onde era queimado incenso. E também estava colocada a arca da aliança, toda coberta de ouro dentro da arca. Estavam a vasilha de ouro com o maná. Olha quem estava lá. O próprio Senhor Jesus, ó, o maná. Aquele alimento que caía do céu, o pão que caía do céu para sustentar os hebreus que estavam no deserto e eles não quiseram mais, né? Vocês lembram, né? Que já comentamos sobre isso. Então, ó, dentro da arca estavam a vasilha de ouro com o maná, o bastão de Arão, do qual tinha saído brotos, e as 2 placas de pedra com os mandamentos escritos nelas. Em cima da arca, representando a presença divina, estavam os querubins com as suas asas abertas sobre o lugar onde os pecados eram perdoados. Mas agora não é o momento de explicar os detalhes dessas coisas. Depois de tudo isso ter sido preparado, os sacerdotes entram todos os dias na parte da frente da tenda, que é lugar santo, para cumprir os seus deveres religiosos. Mas somente o grande sacerdote entra na parte de trás, que é o lugar santíssimo, e isso apenas uma vez por ano. Ele oferece a Deus o sangue de animais em favor de si mesmo e também pelos pecados que o povo cometeu sem saber que estava pecando. Por meio disso tudo, o Espírito Santo nos ensina de modo bem claro que a entrada para o lugar santíssimo ainda não foi aberta, enquanto a parte da frente, que é o lugar santo, continuar sendo usada. Isto é, um símbolo para hoje. Quer dizer que as ofertas e os sacrifícios de animais oferecidos a Deus não tornam perfeito o coração das pessoas que o adoram. Essas ofertas e sacrifícios têm a ver somente com comida, com bebida e com várias cerimônias de purificação. São regras externas que têm valor somente até que Deus renove todas as coisas. Mas Cristo veio Eu falei que nós estamos no capítulo 9, né? Não me lembro. Meu Deus. Quer ser rapidinho, né? Então vamos continuar. Até que Deus renove todas as coisas. Mas Cristo veio como grande sacerdote das coisas boas que já estão aqui. A tenda em que ele serve é melhor e mais perfeita e não foi construída por seres humanos. Isto é, não é deste mundo. Quando Cristo veio e entrou uma vez por todas no lugar santíssimo, ele não levou consigo sangue de bodes ou de bezerros para oferecer como sacrifício. Pelo contrário, ele ofereceu o seu próprio sangue e conseguiu para nós a salvação eterna. O sangue de bodes e de touros e as cinzas de bezerra queimadas são espalhados sobre as pessoas impuras e elas ficam purificadas por fora. Se isto é assim, imaginem, então, quanto maior ainda é o poder do sangue de Cristo, por meio do Espírito eterno, sem defeito, e o seu sangue nos purifica por dentro.
tirando as nossas culpas. Assim podemos servir ao Deus vivo, pois já não praticamos cerimônias que não valem nada. A morte de Cristo e a nova aliança. Portanto, é Cristo quem consegue fazer uma nova aliança para que os que foram chamados por Deus possam receber as bênçãos eternas que o próprio Deus prometeu. Isso pode ser feito porque houve uma morte que livrou as pessoas dos pecados que praticaram. Enquanto a primeira aliança estava em vigor, onde há um testamento, é necessário provar que a pessoa que o fez já morreu, pois o testamento não vale nada enquanto estiver vivo. Quem o fez? Pois o testamento não vale nada enquanto estiver vivo. Estiver vivo quem o fez. Só depois da morte dessa pessoa é que o testamento tem valor. É por isso que a primeira aliança entrou em vigor somente com o uso do sangue de animais. Em primeiro lugar, Moisés anunciou ao povo todos os mandamentos conforme estavam na lei. Depois pegou o sangue dos bezerros e dos bodes, misturou com água e borrifou o livro da lei e todo o povo, usando lã tingida de vermelho e hisopo. Olha só, essa lã tingida de vermelho já levava diretamente o sangue de Jesus, né? Que é o sangue que cobre os nossos pecados, né? Usando lã tingida de vermelho e hisopo. Então disse: este é o sangue que sela a aliança. Olha só, que Deus mandou vocês obedecerem. Da mesma forma, Moisés também borrifou sangue sobre a tenda e sobre todos os objetos usados na adoração. De fato, de acordo com a lei, quase tudo é purificado com sangue, e não havendo derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Mas Cristo, o sangue dele, serviu para sempre, né? O sacrifício de Cristo tira os pecados. Essas coisas que eram cópias das realidades celestiais deviam ser purificadas desse modo, mas as próprias coisas celestiais exigem sacrifícios bem melhores. Cristo não entrou no lugar santo feito por seres humanos, que é a cópia do verdadeiro lugar. Ele entrou no próprio céu, onde agora aparece na presença de Deus para pedir em nosso favor. O grande sacerdote entra todos os anos no lugar santíssimo, levando consigo sangue de um animal. Porém, Cristo não entrou para se oferecer muitas vezes. Se fosse assim, ele teria de sofrer muitas vezes, desde a criação do mundo. Pelo contrário, uma vez por todas, ele apareceu agora, quando os tempos estão chegando ao fim, para tirar os pecados por meio do sacrifício de si mesmo. Cada pessoa tem de morrer uma vez só e depois ser julgadas por Deus. Assim também Cristo foi oferecido uma só vez em sacrifício para tirar os pecados de muitas pessoas. Depois ele aparecerá pela segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar as pessoas que estão esperando por ele. Ou seja, nós, os crentes, estamos esperando pelo Senhor, né? Vamos aguardando a vinda dele e vamos ficar firmes na palavra para que possamos subir com ele, né? Obrigado, Senhor, por mais essa leitura. Obrigado por nos ensinar, por nos alertar, Senhor. Fique conosco, nos ajudando para que ficamos firmes juntinho contigo no teu caminho, Pai.
Peço que o Senhor abençoe e proteja cada um de nós. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.